Ou seja, nós podemos pôr na base do eixo crístico a matéria, eu não sei como defini-la neste momento, vou pôr um quadrado negro, e o divino. E o eixo crístico é esta coluna de luz entre a matéria e o divino, e a nossa psique é este disco a meio que está em evolução. Há fases da existência na Terra em que o disco é muito mais largo e, portanto, tem muito mais força que o eixo. Mas mesmo dentro desses reinos, como por exemplo o reino mineral, existem graus de afastamento e de proximidade em relação ao eixo crístico. Por exemplo, a quantidade de informação num pequeno cristal é muito maior do que em toneladas e toneladas de granito. Isto é, a quantidade de informação molecular que está num pequeno cristal, isto é, a quantidade de ordem logos que está num cristal é muito maior do que caminhonetas e caminhonetas de granito. Porquê? Porque a quantidade de informação para organizar moléculas sob a forma de granito é menor. E o que é que quer dizer com isto? É que uma molécula de quartzo tem que manter as outras todas a uma distância certa. Portanto, tem que ter uma carga elétrica extremamente bem calibrada. Isso é informação. Tem que empurrar aquela... Então, se nós virmos uma molécula de granito, ou quer dizer, molécula, sim, uma textura de granito ao microscópio, que vocês vão ver são átomos completamente desorganizados. E ainda assim, o granito é um material nobre. Agora, se virem um quartzo ao microscópio, parecem corredores do Matrix, todos certinhos. Assim. Por isso é que a luz, seja física, seja espiritual, pode atravessar o quartzo. Porque ele é organizado. Eu vou repetir, a quantidade de informação do quartzo é muito maior do que a quantidade de informação no granito. E quem diz quantidade acaba por dizer também qualidade de informação. Isto é muito importante quando estudamos astrologia, porque todos nós começamos um bocado de granito e tentamos chegar a um estado de quartzo. De qualquer forma, este disco é o prato psíquico que tem raízes mais abaixo, nos reinos mais abaixo, e tem raízes mais acima, portanto o prato não é inteiramente achatado, ele é assim. É um disco voador. Este prato psíquico sofre uma influência do alto e uma influência dos nossos ancestrais, digamos assim. Notem que nós estamos aqui muito longe da ideia de mal. Nós estamos a falar em arcaico e arquetípico. Há uma influência arquetípica que puxa a psique na direção do divino e há uma influência arcaica que equilibra a psique em relação à Terra e ao estar no mundo. De qualquer forma, este é um sistema a que nós estamos sujeitos. E o mais interessante é que nós podemos observar isto de outra maneira e é incrivelmente familiar. Vocês têm esta massa de hidrogênio e hélio, que ainda não é nada, e que não tem luz. Tem uma radiação, mas ainda não tem luz. Ainda não acendeu. Assim como vocês podem ter gás, mas ainda não acenderam. E este gás começa a ser captado por um ponto de gravidade. E há um momento em que a força gravítica organiza o gás e ele começa a estabilizar-se como uma esfera de gás. E há um momento em que as forças de compressão geram uma fricção no núcleo da esfera e a esfera acende. O gás
E isso é o nascimento de uma estrela. E esta estrela é, ao mesmo tempo, como nós sabemos, física e espiritual. E também tem uma influência intermédia, que não é nem física nem espiritual. Esta estrela, depois outras partes desta, digamos, microformação, micro em relação à galáxia, vão-se desprendendo e vão arrefecendo. E nasce um sistema solar. O eixo crístico universal no sistema solar atravessa o Sol. E o prato de dispersão é o conjunto orbital. Repara que as órbitas dos planetas não são assim, andam todas mais ou menos ao longo do mesmo prato. O prato de dispersão do sistema solar é a plataforma orbital. Então, pode-se dizer que o sistema solar tem um grande atrator, que é o Sol, e que é também de uma enorme generosidade, e tudo o que é válido acerca do Sol é válido acerca de Cristo e de Deus. Demasiado perto, queima. Demasiado longe, tu ficas gelado. E assim como aprendemos a captar a energia solar de novas formas, estamos a descobrir novas formas de espiritualidade também. Está tudo a acontecer ao mesmo tempo. E este Sol aqui no centro, com estes planetas todos e com este prato, isto é uma bela alegoria para nós. Não? Ou seja, nós somos isto. Temos este centro, este coração, este Cristo interno, e depois temos uma série de forças que se distribuem ao longo desse centro, mais próximas ou mais afastadas do centro, e que giram e dependem desse centro, e que são o prato da nossa própria psique. E é tão assim que o que os astrólogos fizeram foi pegar nisto e virar assim, e dizer, isto és tu quando nasceste. Isso é o mapa astrológico. O nosso mapa astrológico é só o sistema solar virado para ti quando tu nasceste. Em vez de o veres assim, vês assim. Com uma diferença, não é heliocêntrico, é geocêntrico, ou seja, o centro do sistema é a Terra. Mas para todos os efeitos, é o próprio sistema solar. O que é que está aqui implicado? Está implicado que esta realidade, que é um eixo crístico e uma realidade psíquica que tem a ver com Sofia, que se afasta e aproxima em relação ao eixo psíquico, ao eixo crístico, é válida para uma galáxia, é válida para o universo inteiro, é válida para uma galáxia, é válida para cada um de nós, é válida para o sistema solar. Este modelo repete-se. E, em última análise, a pergunta que permanece é: mas isto acontece porquê? O que é que acontece? Este metabolismo vai fazer o quê? Nós temos falado bastante de Cristo e Sofia e falta falar de uma terceira realidade. Que é as trevas. The dark side. Mas não é o mal aqui. É só as trevas. As trevas estão à volta do disco de Sofia, e o disco de Sofia está centrado em torno do eixo crístico. Nós neste momento estamos a falar de Cristo e Sofia não como um duplo veículo acima das nossas cabeças, que é a origem e fim da Merkaba, do nosso veículo interdimensional futuro, mas estamos a falar de Cristo e de Sofia de uma forma muito simples. Cristo é uma coluna diamante entre o divino e a terra.
E Sofia transforma esse diamante em cores. E mais cores, e mais cores, e mais cores, e mais cores. Cristo é a unidade central e Sofia, a energia feminina, é a diversidade, a multiplicidade, a liberdade, a alternância, o contraste, a cor. Cristo não é qualidade. Sofia é todas as qualidades. Cristo não é qualidade porque uma coisa está ao centro, não se chama qualidade, é outro conceito. E as trevas não podem receber diretamente Cristo. Não têm qualquer hipótese. Sofia é a mediadora de Cristo para as trevas. As trevas não podem aproximar-se do eixo crístico universal porque não entendem. Então, o que é este... Portanto, quando nós falamos de Cristo e Sofia, agora estamos finalmente a falar de ti. Temos vindo a tentar descer lá de cima. E estamos a começar a tentar chegar a ti, à tua realidade individual. Tu és um eixo crístico e és um disco psíquico que está ligado, que é a expressão de Sofia. Então, o que é a nossa psique? É a transformação da luz de Cristo em cores e qualidades, em diferenciações. Espera, a psique afinal começa a ficar mais claro. Ela é tudo o que não é nem trevas nem luz. Óbvio. Veja a carta do tarô, a lua. Tens 2 cães, 2 colunas e tens um escorpião a sair dentro de uma laguna e lá ao fundo tens o amanhecer. Isto mostra bem a psique. Porquê? Porque está lá tudo. Porque a luz lá ao fundo é sempre o Cristo, o Logos, o Verbo. E este escorpião que sai da laguna ao pé de nós, lembram-se da carta do tarô, a lua? Este escorpião que sai da laguna são as trevas a saírem das trevas. É aquilo que pode sair das trevas em direção à luz. E os 2 cães, toda a dualidade é a psique. Sentem onde eu quero chegar. Tentem sentir isto de uma forma assim... iógica. Nós temos um eixo crístico. Tu não podes apagá-lo. Ainda que, por exemplo, o vinho do Porto ajuda. O champanhe, então se fizeres misturas, o eixo crístico parece que apagou. Mas volta sempre. Tu não podes anulá-lo. O eixo crístico é o que liga o nosso ser ao à existência pura, à Trindade. Nós não podemos apagá-lo. É como um tubo de néon que nos atravessa. E tem um gás. E o gás está aceso. Percebem a relação entre o sistema solar e o homem? Um homem é só um sistema solar com pernas. E o principal símbolo, isto é velho até dizer chega, o principal símbolo de tudo isso é o coração com as suas veias. Coração, sol. Então, nota, leão, leoa, sol, coração. No centro das trevas, e claro que a questão, digamos, intelectiva, para se perceber é, mas o que é que são as trevas? O que é que são as trevas? As trevas são o quê? O que é que são as trevas? Eu não sei, mas posso garantir uma coisa. Vêm de Deus tal como a luz. Quando se diz, no princípio era o Verbo e o Verbo brilhou nas trevas, espera. Então as trevas já lá estavam? As trevas são simplesmente uma capacidade altamente próxima do absoluto que o divino tem de se projetar a si próprio e extrair-se da própria projeção. Não sei o que é isto. É qualquer coisa como tiras uma fotografia a ti próprio e pões uma máscara exatamente com a tua cara sobre a tua cara. E depois vais-te embora e fica só a máscara. Mas há ali uma sensação estranha. Isto é divino ou não é? Isto corresponde a quê? As trevas são o oposto da luz. Não estamos a falar do mal. O mal é uma coisa moral, altamente consciente e voluntária. Senão não é mal. Nós estamos a falar de uma coisa muito mais fascinante que o mal, que é a ignorância.
as trevas, a ausência de consciência. Lembram-se que nós temos dito que o mundo das forças tem potência, mas não vê? E que o mundo das energias vê, mas pode ser impotente, relativamente falando, em relação ao nosso mundo? E que um dos grandes problemas do alquimista e do iniciado é juntar potência com visão? Os artistas sabem bem o que é isto. Porque eles têm a visão, e as pessoas têm o dinheiro, nunca têm a visão. E os artistas têm a visão, nunca têm o dinheiro. E uma das coisas que poderia resolver o problema cultural do mundo era quando as pessoas têm imenso dinheiro e as pessoas têm a visão, se sentassem à mesma mesa. Aí tínhamos a potência, claro, eles são todos ceguinhos, com as pessoas que têm a visão, mas basicamente andam com sandálias e fumam ganzas e andam por aí meio perdidos e nunca fazem nada de jeito porque são os Peter Pans, porque não se levam a sério, porque ninguém os sentou e disse eu levo-te a sério, quanto é que precisas? Conhecem esta história? Pronto. O mecenas. Então, agora a coisa começa a ficar interessante. As trevas são toda a força primária do universo, física, elétrica, etérica e psíquica, que não vê. Agora lentamente começa a fazer sentido a expressão de Jesus ou de Cristo. Já repito. Começa a fazer sentido aquela expressão de Cristo: eu sou a luz do mundo. Ele não acrescentou mas como é muita luz, vou operar através de Sofia. Porque Sofia transforma a luz do mundo em cor. Ou seja, o amor infinito que nós nunca vamos... Como é que eu vou compreender o amor infinito e continuar humano? A minha namorada fica logo zangada comigo. Chega lá, olha, amor infinito. O quê? Agora está a faltar. Agora amor infinito. Quando é que acordas, André? Cai na real. Amor infinito, tipo everything, everybody. Em esfera? Emitir amor em esfera, sem ser pontiagudo para nenhum dos lados. Isso é o Cristo. Também faz sentido, não é? Ele vem do Pai, também se não fosse assim. Mas, amor infinito, consciência infinita, vamos dizer isto de uma forma menos matemática, amor indefinido. Sabes que acima de infinito, que é uma constante quantitativa, afinal infinito vem da nossa capacidade de contar um, e depois mais um, e depois mais um, tens um outro conceito que é indefinitude. Sim. É as fins. É muito sim. O amor indefinido, a consciência indefinida. Indefinido para nós, psicologicamente, significa uma coisa mal acabada. Isso está um bocado indefinido. Mas espiritualmente indefinido significa potencial imenso e que pode descer em qualquer vaso e animar qualquer cenário. Como a Heidi, o Pedro, o Cordeirinho e o avô. O amor crístico e de Sofia estão lá. Só que agora é avô e Heidi, Cordeirinho e Pedro. E as colinas. Mas se tira Cristo e Sofia, aquilo faz assim. E transforma-se em trevas. Tudo é trevas sem Cristo e Sofia. Porque Cristo é o sentido. E Sofia é o movimento. Que se afasta do sentido. Já vamos ver porquê. Já vamos ver o que é que significa essa queda de Sofia. Que se afasta do sentido e retorna ao sentido. Que se afasta do seu bem-amado e depois retorna ao seu bem-amado. No caso do sistema solar, vocês têm as trevas. O que são as trevas? São, ao mesmo tempo, toda a matéria indiferenciada. O que é que haveria antes do hidrogênio, do carbono, do oxigênio, nitrogênio, hélio, destas grandes massas? O que é que há antes? Átomos. Porque ainda não se associaram. E antes dos átomos, as partículas primárias, tipo gluons, quarks, mesões, leptões, que são já... E antes disso existe aquilo que se chama... radiação não é bem, nem, o que se sabe é que o Big Bang, a coisa mais primitiva que nós conhecemos é uma variação térmica. É tipo o ancestral de toda a organização.
esta matéria indiferenciada, esta substância indiferenciada, ainda não é substância, é substância. Indiferenciada é a avó de toda a forma, da matéria, da substância. Isto é importante, sabem porquê? Porque tudo o que não é diferenciado está à tua volta a rugir. Como tigres cegos. Um tigre cego é uma imagem muito interessante. Eu é que não sou o Cronenberg, nem o David Lynch. Mas um tigre cego é aquela imagenzinha. Um tigre já é perigoso. Cego, então... Porque pode dizer, cego é menos perigoso. Será? Então tu tens a matéria indiferenciada. Se vocês deixarem uma laranja esquecida no sótão e forem lá uma semana depois, o que aconteceu? Ela apodrece, coisa que os alquimistas gostam imenso, ela apodrece, ela perde qualidades. Ela está a perder Sofia. Ela perde sentido. Ela está a perder Cristo. Estamos a falar de Sofia e Cristo na laranja. O que é a morte? O que é o cadáver? O que é a decomposição? É a retirada das constantes universais. Qualidades de Sofia e significado crístico. E a matéria entrega a si própria. Eu não consigo fazer muito múmia. Quer dizer, já estive mais longe de ser uma múmia. A matéria entrega a si própria, vai retrocedendo nas eras cósmicas. Escorrega pela ladeira abaixo. Fica fria. Perde calor. Perde ânima. Perde vita. Perde Christos, ânima e vita Sofia. E quer dizer, toda a matéria é excitada até o plano da forma. E vocês vejam que há uma relação entre forma e excitação em muitos sentidos. Ela é excitada até o plano da forma. A partir daí começa a tornar-se vaso de significados, filosoficamente, e depois pode-se tornar signo vivo. Sabes? O que é um Mahatma? O Mahatma é um homem, uma mulher que são um signo do divino. Mais na tradição oriental, que eles são muito apanhados por esse tipo de abordagem. Faço-me entender. Um guru não é um discurso. O guru significa o divino. Ele é um signo. O discurso dele é uma espécie de secondary emotion que ele põe ali para toda a gente. É um movimento secundário. Mas o mestre, são um signo do divino. E isto é assim para tudo. Há civilizações, há culturas e povos que significam o divino para os outros. Sofia é a Mãe Divina. Para o nosso quadrante. É como Prakriti no hinduísmo. Purusha Prakriti, sim. Sim. É um pequeno detalhe. Nós estamos a usar termos gregos. Cristo, Sofia. Se estivéssemos na Índia... Sim. Nós estamos a usar termos gregos por uma espécie de homenagem a Lisboa e Ulisses e essas coisas. Porque no fundo... E a atualidade. Mas no fundo, se estivéssemos a utilizar termos orientais, seria Prakriti e Purusha. Com um pequeno detalhe. Prakriti diferencia-se depois... nas várias grandes correntes da Mãe Divina, que nós vamos estudar mais à frente, que é Maheshwari, Mahalakshmi, Mahakali e Mahasarasvati, que são as 4 grandes direções da Mãe Divina. A Mãe Divina Beleza, a Mãe Divina Sabedoria, a Mãe Divina Ordem e a Mãe Divina Terrível, que é Kali. Ou seja, então é muito interessante porque a matéria organiza-se. A expressão egípcia seria ritmo. Ritmo, como numa espiral. Ritmo. A matéria organiza-se e anima-se. A morte, do ponto de vista da matéria e da forma, tu vais-te embora. E os deuses que estavam lá a segurar aquilo também se retiram. E a matéria fica entregue às leis da termodinâmica outra vez. Aliás, já estava. E então começa a recuar no tempo. Até que vai parar ao carbono. Daí a frase bíblica ashes to ashes, dust to dust.
das cinzas do pó vieste e ao pó retornarás. É bastante cósmico. Agora, o contrário. O que é que são as trevas? As trevas são matéria não iniciada. Porque matéria iniciada, como vocês veem pelo corpo de Santa Isabel, que não se decompôs, matéria iniciada já não é trevas. Até o nosso corpo tem zonas mais próximas do centro e outras mais longe do centro. As glândulas são os órgãos que giram mesmo em torno do eixo crístico. Sondas captando a presença de Cristo em nós. Glândulas e Cristo têm tudo a ver. Sentem? Temos zonas tão próximas do eixo e temos zonas que estão mais afastadas do eixo. Eu não vou dizer que o fígado está muito afastado do eixo. Sei lá, não sei. É melhor não começar a dizer nada. Mas organicamente, temos zonas tão ligadas ao eixo e zonas mais desligadas do eixo. Mas nem por isso menos nobres. Já agora. Então, é muito interessante porque o que é as trevas? As trevas é a grande noite cósmica. As trevas são as águas primordiais da criação, sobre o qual Deus pairava como uma raia. Eu gosto da ideia de uma raia. Deus é uma raia. Deus pairava como uma raia sobre as águas da criação. As trevas é esta antítese que Deus cria de si próprio. Não confundir isto com o mal. Não confundir isto com o mal. Há indivíduos que não têm trevas nenhumas dentro deles, são altamente conscientes e luminosos e são cruéis e negativos, malignos. Aliás, consta. E há indivíduos que são boçais, lentos, são antigos, são arcaicos. A treva, no sentido da ignorância universal, está profundamente enraizada neles e não são indivíduos maus. Daí que o termo Lúcifer entra noutro registro. Então vamos voltar às trevas. As trevas são todo... o termo grego é caos. Com capa. Sim, com capa. Não é o caos intencional do indivíduo negativo. O mal é um caos. O mal gera caos, mas já é com C, digamos. Eu ponho aqui o Q para acentuar o lado arcaico e, se me permitem, a beleza destas trevas. Qual beleza? Imaginem uma artista de vanguarda, que não é assim muito difícil. Os artistas ultimamente são todos raparigas, é tudo de vanguarda, com um lençol enorme no chão, que é a tela do espaço e do tempo, e com grandes latas de tinta. Esta matéria bruta, que são as cores, as latas de tinta, é a matéria original. São as trevas. São trevas porque ainda estão indiferenciadas, não têm forma, não têm qualidades. Numa etapa mais à frente, as trevas, o ego participa das trevas, sim, sim. Transcendido, sim, sim, sim. Agora, o ego, num longo período de desenvolvimento de um ser, é luz, é a primeira luz. Sem ela, sem ego, voltávamos todos às trevas. É o foco, sim, sim, sim. E estas trevas também são psíquicas. São físicas, elétricas, etéricas e são psíquicas. Isto é muito importante. As trevas são psíquicas na medida em que são abordáveis pela nossa psique. Ou seja, no início eram as trevas. Totalmente negro. E a luz brilhou no meio das trevas. Então, assim como vocês têm o início da história de um sistema solar, é o acender-se da estrela.
Uma estrela é gás ionizado. Então vocês têm esta luz que se acende no meio da estrela, no meio de um sistema. E isto é válido para um sistema solar, é válido para um planeta, que também tem o seu centro crístico, é válido para uma pessoa, para um ser humano, e é válido cosmologicamente, e provavelmente é válido para qualquer sistema que vai produzir conhecimento e gnose. E é a base da alquimia, ou seja, da ciência da transformação das trevas em luz. Este Cristo que surge no meio é demasiada luz para as trevas. Isso significa que ele é demasiado ômega para este alfa. E então, esta presença crística é acompanhada pela sua consorte, a deusa. E as trevas, que eu vou representar como um X, estão à volta. E as trevas, quando a luz aparece, reparem, se a luz aparecesse diretamente sem a sua consorte, que é a psique cósmica, no sistema solar, a anima mundi, a tua psique individual, com os seus dois aspectos, virado para o divino e virado para a matéria, porque a psique é dupla. Quando se diz assim... Não, antes disso. Se não aparecesse com a sua consorte, a criação fixava-se num impasse. Tínhamos o eixo crístico. Vocês vão reparar, se disserem uma coisa muito verdadeira, sem tolerância, a outra pessoa revolta-se, mesmo que seja uma verdade. As verdades são coisas péssimas. Eu tenho uma relação muito má com a verdade, porque as verdades não adaptadas, as verdades não incluem o entendimento, o espaço, o tempo e a psique, as verdades não incluem aquilo que é relativo e psicológico, são destrutivas. Não é? Tu não podes dizer a uma mãe que acabou de perder o filho num acidente de automóvel: escute, você está na ilusão, seu filho não morreu, não há vida, não há morte. Ela fica a olhar para ti. Isto é o que se chama um impasse. Um impasse entre realidades psicológicas e realidades metafísicas. Não sei se me faço entender. E até eu poderia sugerir que uma das formas mais articuladas de humildade é, no fundo, não é a pessoa parecer humilde e pequenina. É ela fazer esse trabalho de ponte entre as realidades psicológicas e as realidades metafísicas. Afinal, o que é psicologia? Por oposição à espiritualidade. Uma mãe vai colocar um ramo de flores todos os anos no mesmo sítio em que o filho foi atropelado e faleceu. Ali. No plano da mónada, isto não tem realidade nenhuma. Não é nada. Ela não está a fazer nada. Aquilo não é nada. No plano da mónada. Do I am. No plano da alma, da Merkaba, do corpo de luz, do corpo crístico. Não é nada. Ela não está a acontecer nada. Isto só é real no nível psicológico. No entanto, no nível psicológico, se não for tratado, avaliado, acarinhado e compreendido, o nível psicológico vai se divorciar do espiritual. Chama-se um bloqueio. A pessoa não evolui mais a partir daquele ponto. Não sei se me faço entender. Não adianta tu injetar verdades absolutas ali dentro. É necessário injetar verdades relativas. E é aí que entra a psicologia espiritual. O que é psicologia espiritual? Na verdade, o que é todo o conhecimento? A substituição de ilusões por ilusões menores. Então, não há nenhum problema com a ilusão. A ilusão é bem-vinda, desde que seja um bocadinho menos ilusória que a anterior. Isto faz sentido? Sim. Porque se vocês forem levados à presença de um daqueles mesmo a sério, como o Ramana Maharishi, é muito interessante, mas ao fim de 15 dias, um mês, as pessoas ficam, bom, eu tenho que me ir embora, porque eu parei aqui. Porque são submetidos a uma verdade absoluta, como no caso de Ramana Maharishi, que tem
que a espiral, não sei se me faço entender, é muito diretamente para o centro. Isso é assim que o que se chama o caminho curto. Nós já falámos do caminho longo e falámos do caminho curto. No caminho curto, Krishnamurti, até um certo ponto, José Trigueirinho, Krishnamurti, Zen, Suzuki, Ramana Maharishi e a Blavatsky com aqueles olhos, não dava vontade de ficar muito psicológico com ela. Tipo, ela olhava para ti, tu és mesmo o Atman encarnado, não és? E ela ficava assim a olhar para ti com o charuto. Não, porque estou a fumar charuto. Ah, está bem. Mas olha que não parece nada. Pois, mas o charuto não dá. E então ficavas naquele impasse. Mas realmente a Blavatsky é caminho curto. Se querem saber Moria, é caminho curto. Apesar de Moria ser um supremo psicólogo, é caminho curto. O que é que não é caminho curto? Será fez bem? Não é caminho curto. O que é que acontece? O que é que acontece? Eu dei um exemplo de vida psicológica. Outro exemplo, um piloto de aviões, quando o avião descola, sente que os problemas conjugais dele e financeiros ficaram em terra, ficaram para trás, não os sente mais quando descola. Isto tem a ver com a mónada? Tem a ver com... Isto é inteiramente psicológico. Isto é psicologia. São estados psicológicos. Tu estás à espera que a pessoa X telefone, ela não te telefona, ficas triste. Psicologia. Cansado de esperar o autocarro, psicologia. Paciência, impaciência, psicologia. Tédio, psicologia. É, porque a paciência é uma qualidade psicológica que se desenvolve. Porque se tu fores ter com uma pessoa que está numa fila, numa instituição burocrática, não? E está numa fila há 1h30 e chegas lá, e a pessoa já está um bocado chegas lá e diz, sabes uma coisa? O tempo não existe. Tu tens uma realidade, é verdade do ponto de vista espiritual e metafísico, é ineficiente do ponto de vista psicológico. A confiança é psicológica, mas já tem muito a ver, já aponta muito para o centro, já está muito aqui no coração. Sim. E a empatia é psicológica, por exemplo, há química entre duas pessoas. Que pode não ser erótica, pode ser mesmo química entre amigos. Há amigos que gostam mesmo de estar assim, encostados uns aos outros. É um bem-estar. Química entre pessoas é psicologia, não tem nada de espiritual. Não sei se me faço entender. Não tem nada de, quer dizer o quê, exatamente? Aponta para, mas não é a coisa. E as ilusões, a evolução ao longo das ilusões, é a evolução ao longo das ilusões que apontam mais para o centro e descartando as ilusões que não apontam tanto para o centro. Isto dá-nos a possibilidade de relaxar dentro da ilusão. Porque o divino não nos pede o real. Ele pede que o indivíduo caminhe para uma ilusão menos afastada do centro. E cada ilusão tem um tempo de validade. É como os iogurtes. Como? Teremos sempre ilusões até à quarta, quinta iniciação. Na quinta iniciação, o cérebro é tomado pela luz da mónada. E aí as ilusões, pelo menos a maior parte das ilusões que nós conhecemos, mesmo as avançadas, terminam. Sem ilusões e sem projeções, nós não nos movimentamos psicologicamente. Como? Depois da quinta iniciação, é a transformação da matéria pelo espírito. Já não há psique. A Rainha Santa Isabel era um ser de quarta iniciação. Está a pensar no marido dela? O marido e o filho também, sim. Mas há muitas mulheres que não têm a quarta iniciação e aguentam muita coisa também. Sim. Sim, as relações dela com Arnaldo Villanova. Arnaldo Villanova, o alquimista. As relações dela com Arnaldo Villanova. É muito importante isso. Porque isso está por trás dela ter avançado tanto em pouco tempo. E não só, há mais questões.
no sentido em que eram relações intelectuais e espirituais. E até... Como? Tinham várias vertentes. Não eram íntimas, quer dizer, eu não estava lá, mas não eram íntimas. Eram, acho eu, nem essa a questão, parece-me. Uhum. Entretanto, o que acontece? As trevas são tudo o que é físico, emocional e psíquico que não foi iluminado. Então é como se o eixo crístico, Miguel Sofia, libertasse um campo psíquico à sua volta, que é Sofia. Sofia adapta o diamante que é Cristo aos mundos. Assim como ninguém vai ao Pai sem passar pelo Filho, ninguém chega ao Filho sem passar pela mãe ou pela filha. Não sei se me faço entender. Não é essa a frase de Maria nas aparições de Fátima? Eu sou a mediadora entre o mundo e Cristo. Também. Mas antes de entrarmos no ser humano, as trevas são todo o substrato macrocósmico e depois microcósmico, todo o substrato macrocósmico e microcósmico, onde isto vai acontecer, onde Miguel e Sofia fazem sentido. Se não houvesse esta antítese, um Deus criador e uma deusa criadora não fariam sentido como criadores de mundos evolutivos. Talvez de mundos supremos, mas não de mundos evolutivos. Não sei se me faço entender. Agora, quando tu nasces nesta realidade, uma parte da treva cósmica é-te entregue. É um direito. É como se o universo dissesse assim: este é o teu Cristo interno. Não confundo isto com a mónada, nem com o eu que está em evolução. É uma qualidade divina que é acoplada ao ser. Este é o teu Cristo interno e esta é a tua Sofia. Segura lá. E isto aqui é a tua treva. Tua? Sabes, é tão tua quanto o Cristo é teu, ou a Sofia é tua. Olha, aconteceu. E esta treva é o coeficiente de ignorância cósmico que te compete transmutar. Nem mais, nem menos. Não se inventam trevas. Não se amplificam trevas. Não se vai atrás das trevas. Não se criam discursos histéricos, dramáticos e literários em torno das trevas. Já chegam as trevas como elas são, objetivamente. Não sei se me faço entender. Não se multiplica as trevas, não é preciso. E o que é interessante? As trevas têm uma qualidade, apesar de serem diferenciadas e podíamos dizer quase não têm qualidade nenhuma, são só pura quantidade e potência, mas as trevas têm uma qualidade. Elas têm aquilo que eu chamo a psique arcaica universal, ou seja, uma latência para se tornar luz. As trevas à tua volta, as tuas, buscam a luz. E a luz busca as trevas. Daí a violência da existência. Porque se as trevas não buscassem a luz e a luz não buscasse as trevas, isso era como viver ali na linha e está sempre tudo bem. Até porque há quem... É só telefonar e vem a senhora passar a ferro e depois há um cabeleireiro para cães e há manicure para gatos e tu flutuas na existência sob uma almofada de seda. Eu, por exemplo, gostava imenso de viver na linha justamente por isso, porque não se passa nada. Mas infelizmente não é assim. Eu estou a exagerar, coitada da linha. A linha é um sítio tão complicado como qualquer outra à face da Terra, ou mais. Eu disse a linha porque é um exemplo, é como Beverly Hills. É só um exemplo de que, como geralmente há um per capita maior, há uma almofada que separa o problema cósmico da consciência das pessoas. E essa é a grande doença do dinheiro. É que o dinheiro separa as pessoas do problema cósmico.
Já agora, a falta extrema de dinheiro também separa as pessoas do problema cósmico. E as pessoas não querem estar separadas do problema cósmico. Elas julgam que querem, mas não querem. Não seria o primeiro milionário que se suicida no seu iate. Depois de tomar um whisky de 12 anos, com certeza, mas suicida-se. Já lá vamos. Ótimo. Já lá vamos. As trevas procuram a luz e a luz procura as trevas. Isto é a base da sinceridade universal. Cristo, neste cenário, é uma espécie de coragem cósmica massiva. O que é uma coragem cósmica massiva? Vocês já viram rugby, a sério? Já viram... Aquilo, eu só não jogo rugby por causa do problema do descolamento da retina. Mas, é assim... O que é interessante no rugby? Em todos os descolamentos, há aquele da base do cérebro. O que é que acontece no rugby? O que é interessante no rugby é que tu pões assim, quantos é que eles são? Mas quem é que eles julgam que são? Essa coragem cósmica massiva, aqui não é cósmica, é escocesa, mas a coragem... Eu só espero que eles não jogam rugby com kilt. Por isso é que o rugby está tão associado aos gays. Como? Exatamente. Voltando à coragem cósmica. Enquanto que essa coragem cósmica, a energia de Cristo não é nenhuma brincadeira. Aquilo não é só amor. O amor é inerente. O que está em questão é que tu tens um Deus que estava conectado com os grandes centros, com o paraíso, e a deusa, que é conhecida no paraíso, mas é muito menos conhecida no cosmos, porque ela só pode se dar a conhecer através da iluminação da psique do sistema solar ou da galáxia a qual está ligada. Ela não pode aparecer assim, tchã, olha, eu sou a deusa, não. Ela tem que aparecer por detrás e com a matéria física, psíquica, emocional e mental. Senão é outra vez Cristo. E esse Deus Criador, à beira da eternidade, é como se ele fizesse isto. E atira-se mesmo de cabeça. Os deuses criadores atiram-se de cabeça para dentro das trevas. Não é assim uma coisa... vamos fazer o que é que vamos fazer um universo? Olha, boa. E queres com um cubo de açúcar ou com 2 cubos de açúcar o teu universo? Não, eles estão em risco. Eles atiram-se de cabeça para dentro das trevas. E a luz brilhou no meio das trevas. Este é o ponto inicial de um cosmos e é o ponto inicial da nossa psique. Esta luz que brilha no centro do teu ser, que tu não podes apagar, e esta luz que brilha no centro das trevas e que não mais pode ser apagada. E depois desta luz se estabelecer, olha, astronomicamente, isto é, cosmologicamente, como uma estrela, espiritualmente como um grande centro irradiador de amor e coesão eletromagnética, e em termos hierárquicos como um rei soberano, se tivermos que falar num sistema maior, um rei soberano sentado, está ali, aquela imagem, sentado num trono segurando o universo. E é curioso porque no Cristo Salvator Mundi, várias representações que existem, façam Cristo Salvator Mundi, Cristo Salvador do mundo. Este mundo não é a Terra, é a esfera de influência dele. Ele segura uma esfera, e no quadro de Leonardo é mágico, porque está ali na sala de silêncio, na Quiet Room, é uma esfera transparente. É mesmo um círculo de influência, e que tem uma cruz em cima. Aí vocês têm como é que se chama? Cosmocrata. Um imperador cósmico. Que é isso que eles são. Eles são ao mesmo tempo imperadores, vítimas do seu próprio universo, como se vê na crucificação. E realmente há alguma diferença entre ser imperador e vítima? No bom sentido do termo sacrificial, em que tu dás o exemplo do que é uma vida perfeita?
Não é a mesma coisa? Qual é a diferença entre dares o exemplo de uma vida perfeita e seres imperador? É igual. Para os deuses é a mesma coisa. E esses seres, eles lançam-se de cabeça, assim, até à treva. E quando chegam ao centro do universo que vão criar, porque isso depois tem a ver com navegação e quadrantes, param e fazem... E instauram a sua sede. Mas tudo à volta deles é treva. Sim. Mas tudo à volta dele... Digamos que o Cristo é radiação e Sofia é vibração. É muito doloroso sair das grandes plataformas divinas de glória e descer às trevas. É isso que os miguéis fazem. Eu não desejo a ninguém. Porque tu sais de um mundo em glória e vens reproduzi-lo no espaço e no tempo. Vens fazer o que viste. Como é que Jesus dizia? Eu nada faço que não tenha visto o Pai fazer. E o que eu faço aqui, faço como vi fazer lá. Ele está a reproduzir. Aqui não é na Terra, é no seu cosmos. Está a reproduzir aqui o que ele viu em glória feito pelo Pai. Porque o Pai cria mundos perfeitos como exemplo para os filhos depois. Os filhos criadores reproduzirem. Isto faz sentido, não é? Não é isso que acontece na educação humana? E a luz brilhou nas trevas. Só que a luz era tão forte que as trevas não a puderam reconhecer. As trevas não podem reconhecer isto. Como é que podem reconhecer? É o mesmo que tu tocares flauta para uma pedra. Há sempre um New Ager que diz: estou a sentir que a pedra está a emanar imenso amor para ti. Aliás, esta pedra é parte da tua constelação de mónadas. É uma parte de ti que está aqui encarnada. E tu estás ali a tocar flauta para a pedra. Bullshit. A pedra está num abismo de distância em relação a ti. Ok? Que esse abismo pode ser vencido? Pode, sobretudo pelas pedras preciosas, porque já têm outras qualidades, mas fundamentalmente ainda vai havendo uma distância entre tocar flauta. Claro que em última análise tudo é vibração. É a velha história de pôr música clássica nas moléculas de água e depois fotografar as moléculas de água. Claro, mas ei, há aqui escalas cósmicas. Há aqui um telescópio. E a luz brilhou entre as trevas e as trevas não a reconheceram. Isto não é só em Belém, ou em Nazaré, ou na Judeia. Ou no mundo de Krishna, que é exatamente o mesmo fenómeno, de outra menos intenso, menos concentrado, mas isto é o problema inicial de um cosmos, é o problema inicial de nós próprios. A grande perplexidade do ser humano é o seu próprio mistério. Porquê é que eu sou toda esta luz? Porquê é que eu sou tanta treva? Esqueçam o mal agora. Porquê é que eu sou... De onde é que vêm estas trevas todas? Para não falar nas queimbras. E nas escleroses. E no reumatismo. E nos problemas de coluna. Para não falar nas longas noites a chorar à janela enquanto chove lá fora, ninguém sabe porquê. Estou a chorar, não me interrompam. E ninguém sabe porquê. Nem vai nunca haver porquê. As pessoas choram. O porquê é quase sempre irrelevante. Quase sempre. Para não falar da raiva, do medo, da arrogância, do orgulho, da treva, que não tem nada a ver com o mal, tem a ver com a incompletude da obra universal. O erro e a ignorância não são o mal. Sabem, nós somos sempre julgados pelo mal, nunca pelo erro ou pela ignorância. E somos julgados. Quais? Do chorar, não. O medo sim, o chorar talvez não. O chorar pode ser consciência.
criadores. Isso iria contra a natureza divina. Como? A fonte emanar um filho destruidor. Bem, eu penso que se essa destruição vier da fonte e for sagrada, chama-se criação. Só que é a criação através da destruição. Sim, sim. Mas isso tem a ver com Kali, tem a ver com Shiva, tem a ver com o poder destruidor do divino, que nunca é destruição no sentido negativo. Porque se eu destruir o coco para retirar o que está lá dentro, eu não destruí o coco, eu fui mais longe. Aí é diferente de destruir. Destruição sempre implica abortar um projeto criativo. Se a destruição leva o projeto criativo mais longe ainda, então não é destruição, é outra forma de criação. Não sei se isto faz sentido. Ok. Então tu tens esta luz que vibra nas trevas, que ilumina as trevas. Ela não é compreendida. Não pode. A diferença entre o eixo crístico e as trevas é imensa. Então Sofia, sabem a questão dos 7 véus? Sofia adapta, espalha, expande-se, cria um perímetro. Ela é o próprio perímetro. E ao criar o perímetro, agora sim, ela vai ao encontro das trevas. É como se o Deus Criador, ao descer, e ao chegar ao ponto, que é o ponto dele, lá nas trevas, ele estabiliza-se, e desse centro que ele é, Sofia emana, porque este Deus é Deus, eles são o mesmo, emana, e Sofia vai ao encontro das trevas, e expande até que há um momento em que para. O momento em que Sofia para define o poder inicial de um Deus Criador. Haverá deuses criadores mais potentes e outros menos potentes, em função de experiências que já desenvolveram E nesse momento em que é estabelecido um perímetro, começa o processo cósmico alquímico. As trevas sentem-se ofendidas, excitadas, magnetizadas, desafiadas pela luz. Como numa tourada. As trevas sentem o que é isto? De onde é que veio este? Quem é este? O que é isto? E como vocês sabem, as trevas são poderes cegos que podem ser representados como deuses à volta do círculo sem cabeça. Deuses cegos, deuses sem cabeça. Eu estou a fazer sem cabeça, podia fazê-los simplesmente cegos. Que são as energias, as forças puras, cruas, raw material, as forças cruas, puras da criação. São trevas porque têm potência e não veem. Se pensarem geologicamente em vulcões, se pensarem geologicamente em termos de geofísica, em mares tempestuosos, ciclones e vulcões, não é esse o início da história natural da Terra? E quando a natureza começa a produzir seres, já dissemos isto várias vezes, porque é que ela não começa pelo cisne? Era muito mais interessante. E então, daquela amálgama borbulhenta do oceano primordial, sabes, com bolhas verdes e lava a arrefecer e enzimas e proteínas e ácidos, aminoácidos em choque. Então, domingo às 4 da tarde, saiu de lá um cisne. Não. O que ela começa por fazer são formas informes, cada vez, sabes, e lentamente, sente-se claramente que há um poder divino a tentar extrair da natureza o seu melhor, o seu máximo. E só milhares e milhares de anos depois é que surge um primeiro ser que caminha. Caminha não, que se arrasta sobre a praia. E podíamos continuar por aí fora até que são necessários milhões de anos até aparecer uma rosa.
a um pássaro, a um cisne. Sabes? Isto é só um exemplo de como a treva está a mediar com a luz e a luz com a treva. Isto é, a inércia, a ignorância, aquilo que é básico, mas básico fundamental, está a mediar com a Senhora do Encanto, a grande encantadora cósmica, que é Sofia. O que é que ela encanta? A treva. O trabalho dela é seduzir as trevas para dentro do círculo de luz. Sofia? É uma tem que ser. Tem que ser. Toda a sedução, em princípio, ou é as trevas a tentarem atrair a luz para si, ou é a luz a tentar atrair as trevas para si. Ou é as duas coisas ao mesmo tempo. Então tu tens este Deus, e depois tens aqui outro Deus sem cabeça, e depois tens aqui outro Deus sem cabeça. E estes deuses sem cabeça são como titãs, e eles estão furiosos porque a luz brilhou entre as trevas. E no centro, aqui no centro, está algo que eles não têm, que é cabeça. Um rosto altamente diferenciado. Sabem que Cristo e Apolo têm muito a ver. É muito interessante os esforços enormes do Ocidente para pintar Cristo como um Deus grego, perfeito, louro e como um ideal de beleza. Nós não sabemos se Cristo era bonito, podia até ser muito feio, mas arquetipicamente há um esforço enorme para fazer. Então há umas em que se tu tirares as barbas é logo uma senhora, assim, um Cristo já. E que é que Cristo é a beleza, o bem e a verdade. Não mitigados, não diluídos, não adaptados. E este rosto aqui no centro é tudo o que estas forças não têm. Isto passa-se dentro de ti neste momento. Isto passa-se no sistema solar, na galáxia, neste planeta. E passa-se... Quando o mestre Moria diz as trevas, ele está a falar do mal. Os trevosos para ele é o mal. Aqui nós estamos a usar as trevas como material psíquico primordial. É mais da família do petróleo do que da família do mal. É petróleo psíquico, se quiserem. E é muito interessante porque estes deuses, deuses e deusas, estas forças primárias, sitiam a cidade de luz. O cerco das forças primárias à cidade luminosa é um arquétipo, chama-se The Holy War. Jihad. A Guerra Santa. A Guerra Santa dos cruzados contra os muçulmanos não era porque os cruzados fossem maus ou os muçulmanos fossem maus. Eles não viram a luz. Então, eu tenho aqui esta espada. E vou-te ajudar a ver a luz. Queres ver? Tal. Estás a ver a luz? Ainda não viste? Tal. Até que o outro morre. Bom, este não viu cá. Vê do lado de lá. Mais. A Guerra Santa é uma tentativa de ir passando a palavra em que nós acreditamos ao outro. Que é mal conseguida, eu nem vou comentar. Agora... Não é uma guerra contra o mal. Sabem que os cruzados não viam os muçulmanos como demónios? Viam-nos como infiéis. E os infiéis. E os muçulmanos não viam os cruzados como demónios, viam-nos como infiéis. Não é que eles tivessem sido possuídos por Satã. Não. Possuído por Satã e infiel são conceitos completamente diferentes no Islão. Não sei se me faço entender. É porque tu não viste a luz. Eu cheguei agora com o meu exército aqui ao Algarve e que sorte para ti, porque vais ver a luz. E se não vires, eu ajudo-te. Através da guerra. Agora, tirando estas camadas, esta guerra é a fricção entre as trevas e o perímetro luminoso de Cristo e Sofia. Vamos definir Sofia como a tua psique luminosa a priori.
a priori significa que é-nos dado, logo à partida, uma qualidade de cor, de luz-cor, inatas. E as trevas à volta, Sofia é a nossa psique luminosa a priori. Existe a psique arcaica universal aqui à volta, que é parte das trevas que já começa a tocar a luz. Por exemplo, a mãe dedicou os últimos 20 anos da sua vida a fazer descer a energia da mónada às células do corpo físico. Ela especializou-se nas costas da mão direita. Tinha que começar por algum lado. Ela faleceu com 95 ou 97 anos. O trabalho dela já estava no ponto. O ponto era trazer a mónada para a matéria. Primeiro, mentalizar as células, tirá-las do nível físico e impregná-las de uma energia mental tão forte, que elas entravam noutro ritmo vibratório. Mentalizar o corpo. A seguir, abrir o corpo mentalizado à influência de que Sri Aurobindo chamava o supramental. E com esse poço de luz aberto, fazer descer a mónada até o ADN. O objetivo dela não era imortalizar o corpo porque quisesse ser imortal, porque estes já estão para além disso. Era ajudar a espécie, porque se ela conseguisse fazer isso, o corpo dela descarregava na matriz e todos nós herdávamos isso em graus diferentes a seguir. Cada ser de luz que empurra a matéria física um pouco para a frente descarrega essa informação na matriz biológica da espécie. Nós somos um todo, nesse nível. Para um certo... Sim. Então, o que é que acontece? Estas forças à volta, elas estão furiosas. Mas elas já não podem mais afastar-se. Porque elas são atraídas para a luz. Então vocês têm 12 grandes deuses. Mas podemos pôr isto de outra maneira. A Mãe Divina, que tem ao centro o Filho, portanto a Filha, que tem ao centro o Filho, eu vou estar sempre a alternar entre Mãe e Filha, que tem ao centro o Filho, ela adapta a energia radiante do Filho em 4 grandes setores. E depois, que é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante em astrologia. Isto é a origem do zodíaco, como é óbvio, não é? O que é o zodíaco? É o perímetro de influência do nosso Cristo solar sabem, as constelações estão lá para dar um limite, mas o que interessa mesmo são os planetas e a relação deles com as constelações. Portanto, o que é o zodíaco? É a história do Cristo e de Sofia virados para nós no momento em que nascemos. E no momento em que nascemos, tu és plasmado com a história dos deuses locais em ti. É a tua vida psicológica. E assim como cada planeta é uma potência psíquica, para o sistema é uma potência psíquica em ti também. E então vocês têm estes 4 quadrantes, que depois são subdivididos em 12. Nós ainda nem sequer entramos mesmo em astrologia. O que nós estamos a tentar perceber é como é que a astrologia se mantém ligada ao nível divino para nós. E não se transforma numa caixa de chocolates, que é o que ela se tem vindo a transformar ultimamente. Então, estas forças à volta, elas começam-se a concentrar especificamente em torno das luzes que a Mãe Divina cria.
as barreiras entre a luz e as trevas exteriores são signos. Vejam como a palavra signos agora aparece. São signos para quem? Para quem está dentro? Não, para as trevas exteriores. Os signos estão à volta. Estes signos, que são os astrológicos, não são símbolos astrológicos, são signos. Estes signos fazem o limite do Deus em relação às trevas. Então vocês têm a agressividade primária, a inércia pura, a loucura da mente. Eu estou a falar das sombras dos signos. Isso significa que o signo tem luz quando vem de dentro e é treva quando vem de fora. E, portanto, qualquer signo astrológico é portador de luz e de sombra. Câncer. Luz de Câncer. A mãe luminosa. Que é mais ou menos a Julie Andrews na Música no Coração. Só que ela não teve filhos. Isso é que é curioso. Aquilo é uma história estranha. É a Julie Andrews. É a mãe luminosa. Sombra de Câncer. The Dark Mother. A mãe retentiva. A mãe que subliminarmente mina a independência dos filhos. Isto é, aquela que dá à luz e depois retém e traz para outra vez. Ela conseguiu dar à luz fisicamente, mas não conseguiu dar à luz psicologicamente. Ela mantém os filhos dentro do útero psíquico. Em última análise, vai acabar por, peço desculpa pela expressão, devorá-los como uma viúva negra. Esta é forte. Agora vejam bem o tipo de... E depois há a sombra do leão e do homem e a sombra do pai. Vejam como o mesmo signo, que é Câncer, tanto contém a luz da dádiva da segurança emocional, da amamentação em todos os sentidos, da nutrição, da proteção, da segurança, da familiaridade e da continuidade emocional, que é o que a mãe faz. Para não dizer que a mãe é a contentora da angústia da criança. Sabes, quando a criança vem a correr cheia de angústia, a mãe recebe a angústia da criança e transforma a angústia em nada. Pega na criança. Quem foi? Foi o baloiço. Baloiço mau. Baloiço mau. A criança fica toda contente. A mãe bate no baloiço. Pronto, já está. A angústia desapareceu. Ela é contentora da angústia. Isto é a mãe luminosa. E podíamos e vamos, quando chegamos a Câncer, nos nossos encontros, falar da mãe luminosa. O que é a mãe negra? É a mãe que, no momento em que o filho tem que começar a se afastar, começa a retê-lo. Porquê? Porque ela está minada pela sua própria insegurança e vazio interior. Então, está constantemente a desenvolver estratégias para sabotar a independência e a autonomia da filha e do filho. E como é mãe, não precisa dizer muita coisa.